Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos ter um bate-papo aqui sobre os nossos selantes, né? Produtos desenvolvidos aí, como o próprio nome já fala, para selagem, calafetação, vedações, né? Vamos começar aqui pelo mais usual e mais conhecido, o silicone, né? O silicone, existe dois tipos, o silicone acético e o silicone neutro, né? Silicone acético. Acético é cura acética, né? Durante o processo de secagem dele aí, ele tem uma cura acética que é liberando o ácido acético, que possui na sua composição química, né? O ácido acético está aqui na composição química do silicone comum, por isso ele tem aquele cheiro muito forte, que é o cheiro do ácido, tá? Esse ácido, ele existe no silicone justamente com uma intenção antifungicida, né? Para não proliferar fungos, né? Para não mofar, né? Evitando assim que o silicone mofe. Mas também, por existir esse ácido no silicone, ele também limita o silicone em algumas situações, né? O silicone com cura acética, ele é preferencialmente usado em parte interna, né? E não partes que não estão expostas a sol e chuva, né? Ele tem uma resistência maior na parte interna, né? Porque o ácido acético diminui a sua elasticidade, né? Ele diminui um pouco a sua resistência aos raios UVs, né? Então, o silicone comum, ele é usado preferencialmente interno, né? Na vedação de vasos sanitários, né? Ali na calafetação do vaso, é usado na calafetação do box, né? Ou então, principalmente em áreas úmidas, né? Porque como é úmido, a chance de proliferar mofo é maior. Então, se faz necessário o uso de um silicone acético, né? Que ele vai ter uma vida mais longa, deixando de proliferar fungos, né? E aí, nós temos também o silicone neutro, né? Já o silicone neutro, ele não possui o ácido acético, então ele não tem aquele cheiro forte do silicone tradicional, né? Que é o cheiro do ácido. O neutro, ele não tem esse cheiro. O silicone neutro, ele é indicado para a área externa, porque ele tem uma resistência às intempéries, né, maior do que o outro silicone tradicional, justamente por não possuir o ácido acético. Isso aumenta a sua elasticidade, aumenta a sua resistência a sol e chuva e assim aumentando sua vida útil. Porém, ele prolifera fungos mais rápido do que o outro por não ter na sua composição o ácido acético. E o silicone neutro, ele é indicado para superfícies porosas. E o silicone, que eu esqueci de falar, o silicone acético, ele é indicado mais para superfícies lisas, né? Ou seja, a aderência do silicone acético é maior. O silicone neutro, por ter uma menos resistência, né, à adesão, então ele é mais indicado para superfícies que têm poros, né? Para superfícies porosas ele vai aderir melhor. O acético, ele já é indicado para superfície lisa, que ele consegue aderir melhor, entendeu? Só que ele é limitado para uso interno. O silicone neutro, para uso externo, ele é indicado. Outro fator importante em relação ao ácido acético que possui no silicone é que esse ácido acético ele é corrosivo. Então, se você for aplicar em alguma superfície metálica, também é indicado que use o silicone neutro. Vamos supor um rufo, né? Como chega alguns clientes aqui pedindo silicone para calafetar o rufo. A indicação seria o silicone neutro, né? O silicone com ácido acético, ele vai com o tempo oxidar esse rufo, porque o ácido ele é corrosivo, entendeu? E outra coisa, a resistência a sol e chuva do silicone neutro é superior à resistência em relação ao silicone acético, tá? Alguma dúvida? Eu poderia utilizar o silicone neutro dentro de casa? Pode ser interior e exterior. Tá? Não, então, é que ele tem, por ele não ter esse ácido acético, ele vai ter essa resistência a sol e chuva maior do que esse aqui. Mas ele também pode ser usado interno. Só que interno, como a gente acabou de falar, por ele não possuir o ácido acético, ele vai proliferar fungos, né? Então vai ficar escuro, né? Rapidinho, mais rápido do que esse, né? Então em áreas molhadas, pias, banheiro, essas coisas não é recomendado porque rapidamente, dentro de uma semana, ele vai começar a ficar escuro, empretejar, né? Esse aqui é mais recomendado.
Isso, e existe o silicone também recomendado para aquário, né? No caso do silicone neutro, por ele não possuir o ácido acético e uso em aquários, ele também é recomendado, né? Porque não contamina a água, né? E o outro, por possuir o ácido acético, ele não é recomendado, né? Ele vai matar e vai contaminar a água. Na pauta de silicone, a gente quer saber, né? Até porque alguma tá bom para mim. É bom falar isso aí, a gente já só um pouquinho antes, né? E até assim, por conta do silicone neutro, que eu percebo aqui na loja, por exemplo, ele ainda é menos vendido, né? E na verdade, ele era para ser vendido tão igual quanto esse, pela sua funcionalidade, né? Porque assim, se você explicar para o cliente, se o cliente vai passar numa área externa onde vai pegar sol e chuva, é esse cara aqui é o indicado, né? Entendeu? Então aqui a gente vai passar para um segundo produto aqui, que seria a cola PU, né? Que na sua base é o poliuretano, por isso chama PU. Poliuretano é um tipo de plástico, né? Para quem não sabe, é um tipo de plástico usado aí na parte tecnológica de indústrias, né? Então é um plástico bem resistente, é um plástico que tem elasticidade, né? E aí desenvolveram nessa forma mais líquida aqui, mais pastosa, para ser utilizado na construção civil em calafetações, em juntas de dilatações, né? Junta de dilatação, para que vocês talvez não saibam o que eu esteja falando, é quando você tem principalmente uma laje que tem uma emenda com outra laje, então tem movimentação, você precisa aplicar um produto para vedar, né, que seja elástico, que tenha uma elasticidade, né, que no caso do PU ele tem uma elasticidade muito maior do que o silicone, ele tem uma resistência a sol e chuva maior também que o silicone, né? Então, vocês percebam, vou fazer uma analogia e uma comparação com esses prédios, na maioria das vezes que vocês veem quando os caras estão fazendo uma reforma de pintura por fora, vocês veem aquelas marquinhas brancas ali quando eles vão pintar, é usado o PU, entendeu? Porque o PU ele tem uma resistência maior, né, a sol e chuva, a exposição às intempéries, né, e tem uma elasticidade superior a qualquer outro desses produtos que seria o silicone. Elasticidade é a capacidade dele, né, de esticar, de contrair e de esticar, entendeu? Então, alguns produtos, que nem o silicone, por exemplo, essa capacidade dele é bem reduzida, com o tempo ele resseca e destaca. O PU não, o PU ele já não vai acontecer isso, tá? E o PU a gente tem ele na cor preta, na cor cinza, tá? Ele é usado também interior e exterior. Então ele é assim, digamos, hoje um produto está sendo mais usado do que o silicone, vocês percebam pela procura, porque a sua funcionalidade ele é também usado não só para vedação, como para colagens, né? Você vai fazer colagens de materiais, entre materiais lisos e porosos. Ele faz com eficiência essa colagem, entendeu? Ele é usado em rufo, em vedação de rufos, de calhas, né? Porque ele não agride o metal, tá? E também na parte, né, na calafetação aí que eu acabei de falar para vocês, de trincas, de rejuntes, né? Ele é bem eficiente, né? Mas então, PU, alguma dúvida? Não, então, aí o que acontece? Se você fazer um comparativo, o PU é melhor, né? Porém, ele tem uma desvantagem desvantagem porque depende da necessidade do cliente. Porque o silicone a gente tem ele transparente. Então isso, né, ajuda para muitas situações na residência, né, numa construção. O fato dele ser transparente. Já o PU não, o PU é cinza, branco ou preto. Talvez um box preto, uma pia preta. Aí talvez caiba. Mas na maioria das vezes o silicone, até porque o silicone às vezes a gente usa a gente mesmo, né? O dono da casa, o dono do imóvel, quem mora. E o PU a gente percebe muito profissional do material. É verdade, o prestador de serviço e tal. Então eu acredito que tem também essa diferença. O cara do silicone é o cara que vai sempre usar o silicone, é verdade. Aí, então, quando chega um cliente com a dúvida, eu preciso colar, sei lá, madeira com metal. Aí você pensa assim, poxa, que cola que vai fazer isso, né? Dependendo da situação, que é uma cola que possa ficar calafetado,
possa ter, porque a composição dele, você vê que ele é grosso, ele é uma pasta, né? Se puder usar uma cola desse tipo, aí a gente indica o PU, porque ele tem essa vantagem de aderir materiais de diversas superfícies, né? Tipo liso com poroso, poroso com poroso, plástico com metal, né? Ele consegue fazer isso, né? Aí agora aqui nós temos os produtos, né? Sela trinca, no caso que é usado na construção civil, quando você vai fazer um reparo em uma parede, também é um produto flexível, né? De base acrílica. Quando eu falo base acrílica, porque na composição dele é usado água, né? Não é usado nenhum fator químico, que nem é o caso do silicone, né? Então ele é um produto que não tem cheiro, o cheiro dele é mínimo, né? A secagem dele é uma secagem média, não é muito rápido também não é muito lenta, tá? É uma secagem que a gente possa fazer aí uma comparação, uma secagem média, né? E ele é usado normalmente em reparos em paredes, né? Onde há uma trinca numa parede, você precisa, vamos supor, você passa a massa corrida, né, daqui uma semana aquela trinca abriu de novo. Por quê? Porque tem uma movimentação do solo, uma movimentação do terreno, né? Então você precisa de um produto que vai ter que vai acompanhar essa movimentação, que não venha abrir de novo, e detalhe, que aceite um acabamento, né? Que aceite uma pintura, né? Então esse produto aqui, por justamente ele ser uma base acrílica, ele aceita tinta, né? Qualquer tipo de tinta. Se você pensar num silicone, o silicone ele já não aceita. Se você passar um látex em cima do silicone, o silicone tem tendência a descascar, né? Então esse produto aqui, ele já aceita um acabamento, ou massa corrida ou tinta, tá? Diretamente sobre ele. Então é uma das vantagens que ele tem, tá? E depois nós temos aqui o sela calha. Sela calha, como o próprio nome já fala, é um produto indicado para a vedação de calhas e rufo, né? E na sua principal composição, o interessante é que ele usa produto que ele tem na sua composição química, produtos que aumentem a aderência de chapas lisas, né? Vamos supor, uma superfície extremamente lisa, que é a chapa de um rufo, né? Vocês podem ver que o rufo é extremamente liso, então tem que ser um produto com um agarre bem forte, né? E outro detalhe, ao mesmo tempo não agrida o metal, não agrida a chapa, né? O agredir que eu falo é com o tempo começar a corroer a chapa do rufo, né? E ele também aceita pintura, tá? Então a vantagem dele é essa aderência, tá? A superfície extremamente lisa e também a não agressão à chapa, entendeu? E outro produto que nós temos aqui, bem eficiente também, porque por conta da sua aderência, né? Que é uma cola extremamente forte, é o fixa espelho. E espelho, quando se fala de espelho, tem que se tomar muito cuidado, porque espelho não pode usar qualquer produto também para sua colagem. Tem os seus produtos específicos, porque quando você usa algum produto que tem na sua composição um ácido acético principalmente, a tendência com o tempo é manchar o espelho, devido ao ácido acético, que ele reage com o espelho e acaba ocasionando manchas no espelho. Então esse produto aqui, ele tem uma ótima aderência, uma ótima potência, né, em questão de adesão, e ele também não agride o espelho. Tá? Mas aí você fala, mas eu poderia usar isso aqui no rufo também? Existe o produto próprio para o rufo, que é como eu acabei de falar, porque esse daqui não tem preocupação com a aderência de tinta, né? Então a gente não sabe, daqui a pouco você pinta e ele começa a descascar. A tinta, devido a esse produto, não tem essa preocupação. Esse produto já tem essa preocupação, quando você quiser pintar o rufo, você pode usar normalmente a tinta, que ele não vai ter problema, tá? Um outro produto que nós temos aqui, Fixa Cuba. Esse aqui, uma das suas principais vantagens em relação a, por exemplo, esse aqui, é a sua secagem. Ele seca bem rápido. Porque normalmente uma cuba você precisa de uma secagem rápida, né? Porque você não tem muito tempo para ficar segurando, até porque ela está numa posição que não ajuda, né? A tendência é ela soltar. Então ela precisa de uma secagem mais rápida. E aí, claro, no momento que você fizer a secagem, você põe um escoramento ali para sustentar a cuba, mas aquele escoramento pode ser retirado mais rápido devido à sua eficiência na secagem e também a sua aderência e a sua resistência, né? Porque ele tem uma resistência, que vamos supor, a cuba cheia d'água, de louça, essas coisas, então ele tem que aguentar aquele peso. Então se faz necessário, esse produto aqui é desenvolvido para sustentar
o peso, né? Tem uma resistência. Então vocês percebam, por exemplo, o espelho, ele já não tem muita resistência, porque o espelho é colocado lá e é só o peso do espelho, não vai exercer, ninguém vai exercer uma força sobre o espelho. Então a preocupação quanto à resistência nesse aqui é menor. Nesse daqui já existe uma preocupação quanto à sua resistência, né? Sua capacidade de sustentar aquele peso. Né? Então cuba, todo mundo sabe o que é cuba aqui, né? Que é a cuba de pia, quando eu falo cuba, inox, normalmente inox, mas pode ser uma cuba de vidro, pode ser uma cuba de louça, tá? Ele também é funcional para isso. E a aderência também com superfícies diferentes. Quando você pensa uma cuba de inox, é inox com mármore, né? Ou inox com mármore sintético, né? Então ele tem que ter essa capacidade de aderir produtos com diferentes superfícies, né? Que no caso a cuba é lisa e o mármore é poroso, né? Então esse aqui é o nosso fixa cuba. Alguma dúvida, pessoal? Aí no caso, se eu tô num banheiro lá, quero colocar a cuba e o espelho, então eu tenho que levar esses 2 tubos? O ideal é que você use os 2, entendeu? Porque esse aqui, como eu acabei de falar, espelho, ele é muito sensível quanto à química, né? Então, se você de repente coloca aqui tem alguma composição química que pode reagir com o espelho, e aí seu espelho futuramente apresente algumas manchas, né, no espelho. Como acontece com bastante espelho ficar com aquelas manchas, você não sabe por quê. Daqui a pouco é um produto que você usou na colagem do espelho que está reagindo com o espelho. Claro que isso é longo prazo, tá, gente? Não é colocou, já manchou no dia seguinte, né? Com o tempo ele começa a apresentar essas manchas. Lembrando entendeu? que o espelho é um vidro, igual esse aqui, ó, transparente, com um fundo. É, Aí essa agressão é nesse fundo. é nesse fundo. Né? Então, para fazer o reflexo, é o fundo. Então, se isso aí vai agredir o fundo, vai aparecer parece um trinco, né? A rachadura no fundo. O vidro em si não, o espelho em si, a luz da não tem nada. Mas é aquela camada do fundo que não aguenta. Você vai passar um silicone, tem muita gente que passa silicone para vedar a borda tal, do espelho, e depois ele começa na própria borda a aparecer as manchas, aquelas fissuras esverdeadas, cinzentadas. Desculpa até sair um pouco do assunto, mas é o seguinte, mas o produto sai pouco, ele sai pouco? Qual? Fixa cuba? Tem um giro bacana? Então, aqui na loja talvez porque nós não somos, não fazemos o serviço, né, em si. Vamos supor que nem você imagina a marmoraria, o cara já fixa a cuba lá, então tem um giro, uma rotatividade maior. A qualidade desse produto é baixa. É baixa, né? É baixa. O concorrente dele, principal, do fixa cuba é a massa plástica. Entendi. Então, ainda hoje, O pessoal A massa plástica é o que o pessoal, porque não conhecem o fixa cuba, porque trabalhar com massa plástica é ruim. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com massa plástica, é uma coisa bem chata, porque a massa plástica ela não molda muito fácil, né? E na hora que você está e outra secagem dela é muito rápido e às vezes não dá tempo de você fazer o que você precisa. Imagina uma cuba que você tem que colocar o contorno da cuba toda para depois colocar lá. Aí você passa a massa plástica, quando você terminou de passar aqui, ela já está no processo de secagem que vai comprometer a aderência, né? Porque já começou a secar, então a aderência dela é menor, né? Agora esse produto ele já é desenvolvido para isso, então ele sabe desse tempo que é necessário até você, né? E também. Então, agora só assim, deve ser você vai assim, no caso eles trocam, se então vencer não troca, né? Então, esse cara tem um problema, né, meu? tudo que é químico, tinta, esmalte, latex, Ele é perdido, né? não troca. Produto químico não Aí se não vender, acabou, né? ele endurece, né? Endurece, então. Ele endurece e ele perde mesmo que ele não esteja endurecido, mas ele vai perder. Vai perder a eficácia dele, né? Alguma dúvida, pessoal? Então hoje, se chegar um cliente aqui pedindo um produto para usar o lado externo para uma trinca na parede. Pode ser esse ou o PU. Esse está apontando, né? Pode ser qualquer um dos dois. Lembrando que esse daqui, ele é mais interessante devido à sua capacidade de aceitar a pintura, né? Esse daqui ele aceita a pintura mais facilmente, né? Ele tem uma aderência melhor da tinta, tá? Esse daqui também aceita a pintura, tá?
Só que como é um produto, quando a gente pensa assim, um produto multiuso, ou seja, diversas situações, então você perceba que uma coisa destinada para esse uso se leva vantagem em relação ao outro que é multiuso, né? Tá? Alguma dúvida? O PU, acho legal só a gente saber que ele tem o PU 40 e 35, né? Eu vi isso daí. até PU 100. Eu não sabia disso até ontem. Eu não sabia que tinha PU 35. Trabalha com 40. Tem um monte de gente que vai chegar aqui e vai falar, pô, mas o de vocês é 19. Nem sei quanto que é, 20 pau. O vizinho é 12. Só que o cara te vende um Cela 30. Né? Ele não te vende um PU, ele te vende um produto limitado, né? Capacidade, né, de resultado, mas ele põe como 40 e não é o PU 40. Então, porque veja bem, se pegar esse aqui e for colar um rufo, não é indicado, entendeu? Esse daqui sim, né? Então, isso que o Yuri está explicando aí é basicamente isso. Chega aqui e fala que o nosso não é o 40. Mas o cara que chega e fala, mas isso aí não é o 40, né? Porque ele explica lá algumas coisas. Para quem teve a oportunidade de ver essa laje aqui, ó, as rachaduras que tinha embaixo desse piso, dessa pintura, é incrível. Como movimento solo, você não tem explicação para rachadura, né? E nem o PU 40 eles quiseram usar. Eles usaram um produto próprio deles lá, que é uma química montada de PU também, mas pode ver que some. Acabou, não tem fissura, mas tinha umas E não abre mais. aqui. Aí eles vêm e fazem o tratamento primeiro, precisa, né, dessa dilatação para não cair o prédio inteiro, tem que dilatar, qualquer casa precisa ter essa movimentação, mas eles falam que esse PU nosso também já não é o 40 mais, já não é o PU 40. Ontem eu ainda pesquisando a fundo da situação aqui dos produtos, o PU 40, eles estão falando que o PU verdadeiro 40, ele vem em embalagem assim de alumínio, ele não vem em embalagem plástica. Porque eu não sei se a química dele reage com plástico, né? Pode ser. Que a garrafa de Coca-Cola passa o gás. Por conta do plástico, né? Se você larga, A garrafa de vidro já é mais... a de vidro, como a tampa tem... Hoje eu não sei a rosca, né? Mas ela tem a borracha, né? Tem alumínio lá, ela ainda fecha, mas as de plástico já furam. O preservativo, que é... O preservativo, que é um negócio incrivelmente seguro, passa. Né? Não dá pra você falar, pô, mas é fácil. Então, a embalagem... Tanto que a validade do alumínio aí... É maior? Que era menor. Agora ele é maior em relação ao plástico, né? Não. Ele era coisa assim de... Vencia, quase todos os pedidos nossos vencia. Aí colocaram no alumínio para aumentar isso, acho que 6 meses deve ser. Até da marca plástica também, né? Marca plástica também. Acho que era tudo. É. Acho que é um ano. Então, pessoal, uma dúvida? Lucas, Thiago, Cíntia, Carol, Jonas, tranquilo? Só a gente tem um silicone vermelho. O alta temperatura, ele tá ali, ó. É uma cola, né, na verdade. Ele normalmente, como o próprio nome já fala, para sustentar uma temperatura maior sem perder sua capacidade de vedação. Então você tem que vedar, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, uma junta de motor. Vocês sabem o que é uma junta de motor de carro? Cabeçote, a junta, vocês fazem ideia? Como o próprio nome já fala, é uma junta, né? Tem uma junção de duas peças, precisa ter uma junta de vedação ali e essa junta de vedação precisa ter uma colagem, né? Então esse produto aqui, por exemplo, como ele sustenta uma temperatura mais elevada, que no caso de motores, as coisas atingem uma temperatura mais alta, ou forno, alguma coisa assim, que precisa de ser vedado, já é recomendado o silicone em alta temperatura, porque ele não vai perder sua capacidade de vedação com a temperatura muito elevada, que no caso desse que eu expliquei, lembra que eu falei que o sol, ele reage, ele endurece, ele vai perder sua capacidade de vedação por conta da temperatura, né? Então esse sustenta uma temperatura maior, tá? Não, aqui já é um outro produto, né? Esse daqui é um produto desenvolvido justamente para junta de motores, né? Motores, no caso aqui, ele especifica motores a diesel, né? Por causa da reação química, né? Então esse produto aqui também, ele sustenta a temperatura elevada e também é para vedação. Só que ele é desenvolvido para junta de motores, né? Então a gente tem que ser bem assim,
Tem que ser bem, eu gosto de ser bem rigoroso quanto ao que está especificando o produto, né? Porque se um cliente usa, talvez, para vedar, eu usei para vedar meu box lá e funcionou. É uma situação que aconteceu com ele, mas eu não posso recomendar isso para vedar um box, né? Porque ele está dizendo aqui que é para junta de motor. Vai que ele usou para vedar o box dele, a curto prazo resolveu, mas daqui a pouco ele começa a derreter o alumínio lá, entendeu? Então é uma situação que eu gosto de sempre deixar bem claro, a gente tem que vender o que o produto especifica, né? Aí a parte de adaptações fica por conta do cliente, né? Tranquilo? Esse silicone de alta temperatura, a cor dele é vermelha, não É, esse aqui é vermelho, mas tem ele preto também. é? Mas tem aqui o preto? Tem. É, não sei se tem ali, mas a gente também trabalha. Eu procurei uma vez com um cliente e ele acabou não levando porque ele queria preto. É, mas tem ele preto, sim. É que talvez não tenha lá no nosso fornecedor no momento. Tá vendo? Ele é usado em coifa, fornos, chaminés, dutos, caldeiras e mais, né? Aqui motores, né? Junta de motor e qualquer outra parte do motor do carro e caminhão. Certo, pessoal? Oi?